Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário então que você estiver acessando este vídeo, né? Turma, eu estou fazendo então um vídeo sobre história regional, né? Fazendo então essa comparação, porque não vamos falar somente da história regional, né? Mas da história regional, da macrohistória, da microhistória, da microhistória, também vamos falar da história por lembrança, por memória, né? E nós vamos estar estudando junto, porque esse vídeo, na verdade, ele é para os meus estudos particular, né? Mas eu gosto sempre de postar ele, que ele pode ser útil para outra pessoa também, beleza? Então, galera, apresentação. Então, eu sou Denilson Barbosa, faço licenciatura em História, né? Então, vem comigo, então. História regional. Gente, quando eu estou falando de história regional, eu estou falando de uma maneira de história onde você faz um tipo de um seleciona um lugar a ser estudado, porque existe a macrohistória e tem a história regional. Porque a história regional, ela vai mostrar coisas, fatos, né, que a macrohistória ela não mostra. Por exemplo, enquanto está acontecendo a macrohistória ou então a história maior, né? Quando você entra em histórias regionais, você vai ver o que a história macro, ou a história maior, está causando nas histórias regionais. Né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, a independência do Brasil. Né? A independência do Brasil, onde Dom Pedro I ali teve aquele ato, né, de independência ou morte, né? Então houve então essa libertação do Brasil em relação a Portugal, né? Então eu estava vendo então aquela ruptura. Bom, com essa proclamação dessa independência, né? O que que vem à tona? Vem à tona que tudo ia melhorar, né? Isso olhando pela macro história, pela história maior. Por exemplo, aí onde aparece Dom Pedro I em cima de um cavalo com a espada na mão. Isso é o que o quadro representa, né? Ali você olha, por exemplo, a macro história, ele vai mostrar isso, né? Aqueles cavaleiros em volta ali, né? Então, independência ou morte, né? Então, acontece o seguinte, o que que é a história regional? A história regional, gente, em relação a essa imagem, né? É o que causou o que a população pensava em relação a essa atitude, a esse fato, a esse feito, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: a, a história regional ela vai mostrar então o que acontecia, o que, que os escravos esperavam, por exemplo, da independência do Brasil. Os escravos eles esperavam, por exemplo, que eles iam ser libertos, né? Que ia haver a libertação dos escravos, né? Os índios, por exemplo, que eram escravizados, né? Que os tapuias, eles acreditavam que os portugueses, os brancos, não iam mais escravizar os indígenas para fazer trabalho escravo. Eles acreditavam nisso. A população mais pobre acreditava, por exemplo, que ia haver uma melhora de vida. Os pretos, por exemplo, os negros que eram escravos na época, escravo, então os libertos, né, que eram da classe bem pobre mesmo, eles acreditavam também que ia haver uma melhora, né? Os padres, por exemplo, que faziam então a coleta aquelas coletas das drogas do sertão, né? Eles acreditavam, eles queriam, por exemplo, uma libertação, por exemplo, que a forte influência portuguesa fazia sobre não só o comércio, só como o governo. Então tudo estava. Houve uma independência? Houve. Mas veja bem, houve apenas uma troca de mãos, né? Houve uma troca de donos. Porque a Inglaterra, ela fez então esse empréstimo, né? Para Portugal, porque Portugal ele precisava ser ressarcido pela colônia que ele estava perdendo, né? Que no caso era o Brasil. E, e com isso, então, houve apenas uma mudança de dono, né? O Brasil deixou então de ser então colônia de Portugal, né? E passou a ser então um objeto de uso da Inglaterra.
né? E uma das primeiras revoltas em relação à independência do Brasil aconteceu, por exemplo, na, na Grande Amazonas, né? Pará. Então ali houve um grande movimento. Então esse movimento nós chamamos eles as cabanagens, né? Os cabanos, né? As cabanagens. Então nós vamos estar falando sobre este assunto em relação a, a isso que nós estamos falando agora, em relação à história regional, primeiramente, tá? Bom, gente, então isso aconteceu, por exemplo, lá no Pará, né? Aconteceu no Pará, então esse movimento dos cabanos. Por quê? Porque a elite portuguesa, que na verdade não estava mais na mão dos regentes, né? Que não estava mais na mão dos regentes, o que não estava na mão do império, mas estava na mão dos regentes, né? Vamos se colocar entre o primeiro império, né? Imperador Dom Pedro I, quando ele vai embora para Portugal, né? Então ele deixa aqui para o filho dele, Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II ele era menor de idade. Ele sendo menor de idade, quem assume no caso são os regentes, né? Então entre as duas monarquias, né? Entre o primeiro e o segundo, né? Então se instalou a regência. Só que a regência tinha um olhar mais fixo para ali entre São Paulo e Rio, né? A visão deles era maior. Então a preocupação deles maior estavam ali entre São Paulo e Rio. Só que eles ignoravam as outras regiões, né? Vamos colocar, por exemplo, o Amazonas não tinha ouro, não tinha prata, né? Não estava desenvolvendo, mas tinha as drogas do sertão, né? Então eles precisavam fazer o quê? Colocaram uma pessoa no governo ali na Amazonas, em Pará, que estivessem então fazendo o quê? Coordenando, cuidando ali para que não tivesse havendo retaliações, né? Mas só que a visão do povo da Amazonas, dali daquela região, eles queriam o quê? Eles não queriam um governo que viesse de Portugal, porque já estavam cansados já disso. A própria Igreja Católica também já não queria mais isso. Ela não queria, por exemplo, o domínio na mão dos portugueses, porque os portugueses dominavam não só a política, também como o comércio, né? Ou seja, eles dominavam tudo, né? Então era isso que eles não queriam mais, né? Então o que aconteceu? Aconteceu que a Igreja Católica, por exemplo, ela queria uma liberdade em relação a- aos, aos portugueses, né? Em relação ao comércio pelas drogas do sertão, que a igreja também fazia a coletagem dessas drogas do sertão, né? Eles não queriam esse envolvimento ali, né? E a população amazônica também era a mesma coisa. Eles não queriam, por exemplo, o governo ali nas mãos dos portugueses, né? Não queria na mão dos portugueses, né? Aquele governo ali. Era na mão das pessoas que viviam na região, que conheciam a situação real e verdadeira da região. Então era isso que eles queriam, né? Mas aí acontece que eles enviaram então essas pequenas revoltas, eles pegaram e enviaram então um navio, né? Chamado o navio Palhaço, né? Por que esse navio Palhaço? Ele, na verdade, ele veio, esse comandante, ele veio então para aquela região para estar contrabatendo alguns revoltosos, né? Tanto é que ali naquele porão daquele navio, eles pegaram e guardaram ali dentro, aprisionaram ali dentro algumas pessoas que estavam fazendo a revolta, né? Prenderam ali pela força imperial, né? Eles prenderam ali no porão daqueles navios cerca de 300 pessoas que estavam fazendo a revolta, né? E sufocaram essas pessoas com cal, mataram elas, né? Por conta disso, então, generalizou a revolta, né? Generalizou a revolta. Então, entre os índios aldeados, os não aldeados, índios tapuias, que são escravos, negros, escravos, negros, libertos, as pessoas pobres, que eram aquelas pessoas que viviam nas cabanas ali nas afluentes do rio Amazonas, né, que moravam em cabana, uma situação bem pobre, bem precária, né? Então eles queriam o quê? Eles tiveram que fazer o quê? Então juntaram todo mundo
para poder estar fazendo essa grande revolta contra então a força imperial. Então ali que surgiu. E qual era o alvo dos cabanos? Daquelas pessoas que viviam ali naquelas cabanas, nos afluentes do rio Amazonas. Né? O alvo deles eram as pessoas brancas, portuguesas, bem abastado ou não. Porque na hora da guerra, você não vai ficar fazendo pergunta para a pessoa: você é português? Sim, sou português, mas você tem dinheiro ou não tem dinheiro? Você não vai fazer isso, né? A pessoa traz a característica dela no rosto. O brasileiro, ele tem o jeito dele de ser, né? Nós não vamos falar assim, por exemplo, você não pode pegar, por exemplo, uma pessoa do meu tipo, por exemplo, uma pessoa negra, né? Você não vai comparar com um italiano ou com uma pessoa, com um europeu, né? Totalmente diferente. Eu tenho as minhas características próprias. Assim eram os portugueses em relação aos povos que viviam ali na Amazonas. Eles tinham característica própria. Então, a própria. Então era nisso que eles olhavam. Eles olhavam nisso. E eles não iam perguntar nada, eles simplesmente iam lá e matavam de maneira sistemática, né? Então, grande parte da elite portuguesa morreu também, grande parte dos escravos morreu. Eu sei que cerca de 30 mil pessoas foram mortas ali, né? Acabou com na verdade, houve acabou com a população amazônica, né? Ficou muito pouco ali, né? Em relação a isso aí. Então, essa revolta foi mais por causa disso aí. Então, o que é a história regional em relação ao que nós estamos falando? É justamente isso aí. Porque nós olhamos, por exemplo, a história por um todo, né? A independência do Brasil. Mas o que ela causou? Se nós olharmos, por exemplo, em cada região, por exemplo, ela vai ter uma maneira diferente de se apresentar, né? Cada região tem a sua maneira diferente de apresentar. Então, a história regional, ela é isso, né? Você olhar, por exemplo, de maneira sistemática cada parte, né? Por exemplo, existe uma outra maneira de estudar também entre a história regional e a microhistória. O que a microhistória faz? A microhistória, ela consegue fechar um círculo e entrar dentro do território que nós estamos estudando, da regional, né? E olhar, por exemplo, um foco de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que vivia, uma família, um pai de família, né? Então, a microhistória, ela vai permitir que você consiga estudar aquela pessoa dentro da região. Você não vai, pela microhistória, você não vai estar estudando a região, você vai estar estudando através da região. Então, alcançando, então aquela família ou aquele povo, ou então uma pessoa que está oculta, que sem a história regional, a história microhistória, você não conseguiria alcançar. Então, nunca fazia comparação. História regional, ela não é macrohistória, tá? Ela não existe uma ligação entre a história regional e a história micro. Ela acontece no mesmo período, mas você não pode olhar que existe ligações entre a macrohistória e a microhistória. Não existe, tá? Porque a história regional, ela mostra focos. Por exemplo, assim como estava acontecendo ali os cabanos, que foi o caso, o início dessas revoltas, né? Teve no caso a gente chama de cabanagem, né? Teve a cabanagem, a balaiada, né? A farroupilhas, né? Teve farroupilhas, teve mais quem? Fora farroupilhas, teve o contestado de Paraná, depois bem mais para frente. Teve, por exemplo, outro fato que chamou bem a atenção, por exemplo, de Antônio Conselheiro, na Bahia, né? Nós estamos falando de Canudos. Então, são focos, né? Regionais, né? Eles não estão interligados, porém estão acontecendo por um motivo maior, né? Não vai existir no outro vídeo que eu vou colocar na frente, que você vai entender uma coisa, um ato que está acontecendo na macro-história, né? E a microhistória ou a história regional, ela mostra uma outra história, um outro ponto, que uma não interferia na outra. Não conseguia interferir, mas estavam acontecendo, né? Eram assuntos bem importantes mesmo, né? Bom, falando então de Farroupilha, né? Falando então da Farroupilha, no caso é conhecido como a Guerra dos Farrapos, né? Então, ali na Guerra dos Farrapos ali foi uma revolta bem interessante para se estar comentando. Não estou falando que foi interessante em relação às mortes que houve, né? Mas é porque é uma história regional que chama bastante atenção, né?
A história ali do Farroupilha aconteceu mais por conta, por exemplo, foi mais uma ação de separatista, né? Mais uma questão separatista. Por exemplo, assim, é, o Rio Grande do Sul, a economia dele era baseado no charque, né? O charque era usado para poder estar então alimentando os escravos e as pessoas mais pobres, né? Mas porém, os regentes, eles estavam, podia usar o termo boicotando, mas eu não quero, não vou colocar esse termo, né? Mas seria mais ou menos isso aí, né? Porque ali no Rio Grande do Sul aumentaram muito o imposto sobre o charque, sobre o produto acabado. Ou seja, para poder estar vendendo o charque, né? Para poder estar vendendo o charque, para poder estar vendendo charque, eles tinham que agregar aquele valor, aquele imposto, né? Tinha que agregar o imposto no produto acabado. Só que ficou muito caro. Então ninguém comprava. Né? Mas o Rio Grande do Sul precisava então estar vendendo aquele charque. Mas não tinha como vender porque ficava caro em relação ao mesmo produto vindo de outros lugares. Né? E os regentes também, a organização, ou no caso o governo, né, administrado pelos regentes, eles aumentaram também o imposto sobre o sal, indo para o Rio Grande do Sul. Então, de forma que ficou inviável mesmo, não tinha como trabalhar. Né? Porém, o charque vindo da Argentina e do Uruguai, né? Não, aquele lá já ficava bem mais barato comprar dele, porque eles não tinham, abaixaram o preço de importação, né? Enquanto o charque gaúcho não tinha nem como escoar, né? Não tinha nem como escoar, porque não tinha como sair dali para poder fazer a venda, porque na hora do embarque já era cobrado o imposto. Então não tinha como lubriar ali e sair fora. Né? Bom, isso aí gerou uma revolta muito grande ali no Rio Grande do Sul, né? Que foi mais um movimento de revolta separatista, né? Porque ali então eles estavam querendo gerar uma nova república. Mas só que essa nova república ela seria definitivamente. Não era algo provisório, assim, por pouco tempo. Seria para sempre. Então houve um movimento muito grande, né, em relação ao Rio Grande do Sul para com o restante do Brasil, né? Então eles queriam fazer essa separação, né? E houve um grande movimento, tanto pelos grandes latifundiários, né? Os latifundiários, os escravocratas, né? E a grande liderança rio-grandense. Então, eles queriam então fazer então essa revolta, esse movimento, né? E houve então uma guerra que durou 10 anos. E essa guerra foi trágica, né? Porque o Rio Grande do Sul, né, os gaúchos, eram pessoas muito bem treinadas, muito bem preparadas, né? Então, quer dizer, as tropas regenciais encontraram uma barreira muito forte, né? Porque eram homens muito bem treinados, né? Não tinha como enfrentar um exército como o deles sem ter baixa de ambos os lados, né? Então, justamente por causa disso, durou 10 anos. 10 anos de massacre, 10 anos de. Não digo de massacre, mas foi de igual para igual, né? Foi de igual para igual. E ia acontecer sim a separação. Essa barreira ia ser criada. O Império ia perder realmente o Rio Grande do Sul. Né? Ia nascer ali uma nova república. Mas só o que aconteceu? Eles conseguiram contornar de como? Eles retornaram à situação. Veja bem, o prejuízo ia ser maior. Então eles retornaram então à sua conversa, retornaram à sua ação e pela dialética, pela conversa, eles conseguiram então resolver o problema. Então retornaram, então tiraram aquele alto imposto, né? Fecharam o caminho para a Argentina e Uruguai, né? Fecharam o caminho para a Argentina e Uruguai, abriram o caminho então para o Rio Grande do Sul, né? Com baixo imposto, né? E fora isso aí, todos aqueles soldados que participaram na guerra ali na guerra dos farrapos, né? Então foi contratado pelo próprios regentes, né? Foi unido então a Força Nacional com eles por causa do a grande qualidade de treinamento que eles tinham. Né? O treinamento deles era formidável. Então
Eles foram agregados, cada um dentro da sua própria patente. Quem era soldado, quem era cabo, cabo, major, major, tenente, tenente. Foi tudo transportado, então, foi unido então para a tropa nacional, né? Dessa maneira, então, cada um na sua própria patente. Então, dessa forma, gente, então nós estamos olhando o que? Histórias regionais, o que acontece em região maior, tudo decorrente de um ato maior, né? Recorrente, história regional, o que acontece ali, né? E histórias macro, né? Então, a história regional ela está enquadrado dentro da macro história, porém uma não faz parte da outra, tá? O que acontece na macro história não interfere na história regional, né? E nem o que acontece na história regional está interferindo na história macro maior, né? Mas, porém, existe uma que interfere, que é a microhistória. A microhistória, ela tem uma ligação direto com a história macro, mas ela só consegue ter essa ligação através da história regional. Então, para você poder estudar uma microhistória, você não está propriamente dito estudando a história regional, tá? Mas você está estudando através da história regional, tá? É como se você abrisse um buraco, olhasse o alvo que você quer, né? E mirasse e fosse em cima daquela história micro, que às vezes pode ser uma pessoa, pode ser uma família, né? É isso, né? Isso é a microhistória. Beleza, então, gente? Galera, eu fico por aqui, tá? Espero vocês, então, até no próximo vídeo. Então, em relação à história regional. Beleza? Então, agradeço pela sua atenção e até o próximo vídeo, então. Beleza? Então, até mais.